Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast. Aqui quem fala é Davi. Eu vou pedir para que você possa se inscrever no canal, marcar o sininho para que quando a gente tem um vídeo ao vivo, automaticamente ele vai estar sendo visualizado por você. E dá o joia, porque a gente ganha relevância. Hoje a gente está no Espaço São Francisco 179, que é um espaço totalmente moderno. E particularmente eu sempre lembro da Lapa quando eu estou aqui. Uma outra coisa, eu vou conversar com o Rimão Guimarães, que ele é artista e tem efetivamente, traz cores para as cidades. Então tem mais de 27 países que ele já levou as cores dele. Tudo bem, irmão? Beleza? Irmão, vou te falar que essa conversa parece que é um de volta para o futuro. É um déjà vu, Ou né? um de volta para o passado. Tudo bem, cara? Beleza. Obrigado, tá? Valeu. Valeu pelo convite aí, estamos aí mais uma vez. Segundo convite. Segundo convite. Mas legal aqui, a gente está na São Francisco, né, o SF 179, que daí tem aqui o Café Royalty também, que é muito bom, eu sempre venho para cá. Tem o Tijolo e a Nos Factory. E também tem mais uma marca também. tem a Galeria Soma, tem bastante coisa. Então, do lado de casa. É engraçado, Perfeito. é isso que eu falei. Primeira vez que ele estava aqui, o Wagner chegou e falou assim, cara, aqui parece Lapa. Eu falei, a ideia é essa. Legal. Aí ele, não. Centro histórico aqui, né? Tem um charme. É diferente aqui. Aqui tem uma parada diferente e aqui tem uma energia completamente diferente. Tem uma outra coisa da casa também, que é a história da... O ateliê do Todd, né? Do escultor. Que é o cara que fez o cavalo babão. É, foi ele que fez o E cavalo babão. já reparou que ele tem uma escultura, um desenho na parede que ele... Sim, que é o desenho, o esboço do desenho do cavalo, né? É. Aqui também, aquilo ali é uma matriz de uma obra dele. E ele morava aqui atrás. Eu me lembro bem que aqui, assim. quando eu vim aqui ainda tinha a cama dele aqui. É? Não, na verdade não era a cama dele, mas era uma simulação do que seria... Sim. Aqui eu acho muito legal esse espaço. É muito legal. Eu falei, Nico, vamos pra lá? Bem, sem nenhum problema. E aí é legal, que agrega, né? Sim. Traz um monte de coisa que pode acontecer aqui, né? Muita coisa. Várias conexões. Quem me apresentou esse espaço aqui foi o Rodrigo Fornos. Conhece Fornos? Não conheço, não. Fornos é um agitador cultural. Então ele é músico, ele trabalha com teatro, e aí ele me fez essa conexão. E eu tinha falado do seu nome aqui pro Nico, o Nico falou assim, cara, ele tem que gravar aqui. A gente gravou em outro lugar e deu tudo errado. Olha onde é que devia parar. Eu falei, pô, isso é uma cumba tua. Eu falei pra ele, isso é uma cumba tua que tu fez, cara. Ele, não tem nada a ver com isso. Enfim, irmão. Não, mas legal, tem um mural aqui na Royalty Coffee e já tem essa conexão que é do lado de casa, então maneiro tá aqui. Rapidinho de chegar também. Andando e rapidinho de começar. Agora foi andando. Lá no outro foi de bike. Cara, me diz um negócio. Você é um artista, efetivamente, e você é o que tem, provavelmente, é o que tem mais desenho espalhado pela cidade. Eu mostrei pro Wagner, pô, olha ele, é o desenho dele agora. Agora tá, tá ficando fera. Aqui perto vai ficando... Tem um monte. Um monte mais. E é interessante, como é que você desenhou isso? Como é que você, desde criança, você pensou ser artista plástico? Artista, efetivamente. Sempre começou assim naturalmente. Quando fazia, eu não pensava que eu estava fazendo um fazer artístico, né, que tinha todo um movimento por trás, mas comecei espontaneamente, desenhando ali na tarefa de casa, em vez de fazer na prova, tinha problemas até no colégio por isso, tinha prova que às vezes eu desenhava, prova de matemática eu desenhava, não sabia, fazia lá um desenho. E até rolou, a diretora chamou minha mãe, enfim. Então, eu sempre tive esse lance de desenhar, né? Essa expressão. Às vezes na dança também, às vezes cantando, enfim. Sempre estava ali na atividade. Depois que eu fui crescendo, que eu fui vendo que eu podia ganhar dinheiro, né? Então, eu fui trabalhando com ilustração, com os amigos meus. Fiz minha primeira exposição em 2004, que foi uma coletiva. Um salão de arte, mas aí que eu fui selecionado. Quantos anos você tinha? Então, isso já em 2004, 15, 16 anos. 16 anos é muito novo, cara. Daí aí que eu já fui tendo, já com 17 anos eu já fiz, já saí do ensino médio, que eu fazia lá no CEP, né, no Colégio Estadual do Paraná, que também já tinha essa conexão com a arte, a escolinha foi bem importante lá para mim.
E daí eu já saí de lá e já entrei na Belas Artes, Escola de Música e Belas Artes do Paraná, faculdade estadual, né? Fiz um ano lá de pintura, um ano de gravura. Então eu já sabia muito o que eu queria essa época, porque eu vi que já tinha um feedback legal, mandava para salão de arte, entrava, era selecionado. Já tinha feito minha primeira exposição individual, que foi desenhos no verso de cartazes de políticos. Então eu ia É diferente isso aí. eu ia nos comitês dos políticos, falava, não, eu gosto dele, eu quero apoiar. Eles, então, pode ficar à vontade, pode pegar todo o material que você quiser aí. Material E de daí graça. eu pegava uns pôster que tinha a cara do político E é nenhuma. grandão. É grandão, era papel grátis para mim, e o verso era branco. Então, minha primeira exposição individual que eu fiz em 2005, que era no Era Só o que Faltava, que era um espaço bem legal aqui, que tinha um projeto chamado Projeto Parede. E daí eu peguei, acho que 12 mais ou menos desenhos desse, que era só lápis de cor marrom no verso da folha de político. Então é um ressignificado, né? É um ato político só de você estar ressignificando o cartaz político, né? Então é uma forma de sabotar o sistema ali dentro. Eu comecei assim, e foi natural, não foi nada pensado assim conceitualmente. Mas hoje vendo é um puta conceito, né? Aproveita o que seria lixo, né? Agora, e daí eu vendi alguns desenhos desses, vendi até para 3 artistas bem famosos que estavam na época lá e tal. Não famosos, né? De relevância na cena cultural em Curitiba. Eles compraram, então já deu esse estímulo para mim. Eu falei, pô, eu peguei papel de político. Com só um lápis de cor marrom, fiz um desenho e vendi. É que tu vendeu, lembra? Vendi por R$100 na época. Pô, legal. Pô, mas já era legal, de graça? Né? Sim. Lá, eu morei eu não tinha muitos gastos, né? Então, eu morei em Brasília. Olha outra coisa que faz aproveitamento, mas não tem nada a ver com arte. Quando chegava aquele outdoor, então as pessoas que tinham a casa mais simples arrancavam o outdoor, passavam o estilete e forravam o telhado. Uau. Porque aí ele fazia com aquela lona. Impermeabilizava. Porque era papel, cola, uma camada. Ficava uma camada e o cara tinha como proteger o telhado lindo dele. Isso, lindo. E aí tu fala assim, o brasileiro tem esse negócio, né, de reaproveitar. Sim, porém ele chegava ali, era um problema, mas ele estava criando. Sim. Cara, sobrevivendo. Eu gosto muito disso. Acho que o Brasil tem esse lance de não tem impossível, né? Tá chovendo dentro da tua casa, você vai lá na rua, às vezes o outdoor precisa ser tirado. Depois de muitas camadas, precisa tirar uma parte. E se tu tira uma foto de drone, você vai ver o telhado do cara total. Uma arte ali, né? Acaba uma colagem, uma colagem. Ou um pedaço do cara. Na verdade, quando você falou do político, eu pensei que existia aquela coisa de fazer bigode, fazer... Sim. Hoje nem existe mais, porque é tudo digital. É bom que rolou leis que também proíbem a propaganda política no nosso meio urbano, que é legal, porque era muita poluição visual. Verdade. Dinheiro, esses dinheiros de campanha, a gente não sabe de onde vem, daí produz um monte de papel, deixa a cidade suja. Não, enfim, verdade. é legal essas leis. Eu nem lembrava disso, é verdade. Que o cara, na verdade, eles colavam na parede. De repente, eles começaram a botar nos postos, ele amarrado, e agora não pode. Isso é muito bom, faz parte da poluição visual. Tem outdoor também, aqui em Curitiba tem um regulamento que não pode muito outdoor. Então é legal assim, essas ideias de tirar essa poluição visual que é feita por causa do capitalismo, né? Propaganda e tal, invadindo a nossa mente, já não basta no nosso celular toda hora propaganda. E aí abre um espaço legal para arte urbana, né? Que daí, nesse lugar onde teria propaganda, pessoas que têm dinheiro para ganhar mais dinheiro, tem obras de arte, tem murais. Então, como pequenas políticas atitudes políticas podem ajudar no entorno para a arte, assim, às vezes é um detalhe, assim, né? E na verdade você acaba tendo um ciclo de vida do produto. Seja para a campanha eleitoral, que é fundo eleitoral, é dinheiro nosso, Sim. você acaba reaproveitando.
E eu conheci também, eu trabalhei muito tempo como se fosse a Urbis, só que lá do Rio, chamada Rio Card. Essa empresa pegava lonas de materiais e mandava para uma empresa que fazia bolsas. Tem tudo a ver, sei lá, lona com de costura, caminhão, para fazer bolsa. Aham. E aí era toda cheia de... Não, nem lona de caminhão não, era lona de propaganda, aquele banner. Sei. Porque acaba o evento, o banner já fica torto. Sim, vira lixo. E aí vira lixo, aí ele pegava e construía uma bolsa. E aquele Legal. material é muito resistente. É. E é ótimo para ir para o mercado. Quando você vai... Aquelas eco bag é mesmo uma eco bag. Que Exato, o cara já faz para reciclado, aquilo. né? Existem outros materiais, mas aquele material ali serve perfeitamente. É bom. Já gera Eu já alça. usei, já. A minha carteira é feita de caixa de leite, eu que fiz. Peguei, recortei a caixa de leite, usei uns adesivos que eu tinha, fiz um encaixe ali, é a minha carteira. Daí quando ela vai abrindo, eu colo mais adesivo, daí chega uma hora que ela fica muito adesivo, eu dispenso, já recorto outra e vai seguindo. É uma legal. carteira E ela fica muito anticapitalista. Na verdade... E quando eu já perdi ela umas 2 vezes, de cair no meu bolso. E é legal que ela fica no lugar, a galera não pensa que é uma carteira, pensa que é um lixo ali, um negócio na rua. O Boechat, o Ricardo Boechat, que era o jornalista que faleceu, que era da Band, ele tinha um Tingo, que é aquele carro, né? E aí é um carro antigo. É um carro antigo. Enquanto todo mundo tem um carro moderno, ele tem um carro que era totalmente batido, velho. E aí tem uma hora que ele começou a levar todas as vezes pro mecânico. E ele deu para o artista plástico fez uma cadeira, pegou a placa, montou várias artes com carro. Depois eu te mando. Que massa. Mas é bem legal, sabe? Então, assim, é você dando vida ao... Eu acho que a arte é isso, é repensar os materiais também, é ressignificar esses materiais, usar de outra forma. Porque a indústria, ela não pensa nisso, né? Nesse reciclar. Ela só gasta, explora e não dá um feedback. E daí tem que ter ideias criativas para a gente transformar isso em... A gente estava conversando uma vez que era do plástico. O primeiro plástico a gente não sabe se ainda foi, se já voltou. Né? Porque existe, acho que é 100 anos, foi em 70, anos 70. Olha que louco, cara. Parada louca, né? No oceano tem micropartículas de plástico em quase todo o oceano. Acho que já tem uma porcentagem dessas micropartículas. A gente tem dentro da gente já plástico, né? Negócio, a gente toma garrafinha de plástico e tal. Já faz parte. O peixe que a gente come já come um plástico, enfim. É engraçado isso. Já somos homens plásticos. Ó, o Wagner gosta de pescar. E aí eu falei assim, Wagner, você já viu falar em pesca metálica? Que porra é essa, Victor? Eu falei, não, cara, existe. Os caras botam um imã no mar e aí ele vem puxando. Dá um choque? Não. Vem pilha, vem chaveiro, tudo que é de ferro. Vem um imã fortão puxando, entendeu? Claro que só vem porcaria, mas vem... Não, mas dá uma limpeza no mar, né? Não é nem limpeza, é muita curiosidade o que tem, cara. Porque sim, dá pra achar coisas, né? Esses dias acharam aí uma espada de um tempo... Então, se você tiver esse imã, média, ele mergulha, pá. Ele traz, né? E traz. Aí tudo que tiver lá no fundo do mar, você traz. E é curioso, que aí tu vai achar óculos. Não sei se você... Mas você traz muita coisa. Moeda, mas moeda perde o efeito, o desenho, perde. Aí ele falou assim, isso não é uma pesca que dê dinheiro. Na verdade, é só por curiosidade. É diferente se você faz no ano novo, aí passa uma máquina, aqueles detectores de metais, aí, pô, caiu o cordão. Porque ali tem muita gente, o cara bebeu e aí caiu. É diferente dessa pesca. Essa pesca é de propósito só pra... Sim, só pra mas pode achar uma arqueologia legal ali, né? Dá pra achar coisas de outras décadas, sei lá, legal. Eu acho que se você botar, acho que um ano, pegar um metal já tá bem diferente ali. Sim, ele já... O oceano já engole, já vem crustáceo, eu tenho um amigo meu que ele ficava fazendo essas pescas, pegava pilha, porque quando os caras pescavam, acho que a pilha dá uma luz e o peixe... Sério? Não sei, eu acho que eu posso... Mas a pilha faz parte do processo de pesca, não é? Talvez para dar um peso? Olha, não atrai. sabia. Aí o que acontece? Quando tem esses caras que estão pescando muito ali, ali provavelmente tem muita... Numa costa tem pilha.
Aí esse cara foi lá mergulhando. Aí eu conversei com ele sobre essa pesca metálica. Ele falou, porra, essa porra é uma boa, porque você vem com um imã e puxa tudo, porque ele não deixa de ser ferro. Sim. Engraçado isso, né? É. Nem eu A sabia gente essa porra, polui um dia muito, desse tava né? no YouTube. Polui muito esse ano. Essa Cara, que é, o YouTube é muito até para louco. pescar, joga pilha, né? Que é radioativo. Né? É. Nossa, não faz nenhum sentido. Muito louco. Vamos lá. E aí, efetivamente, você começou a ganhar dinheiro com a arte. A gente começou a falar em dinheiro. Sim. E quando é que isso virou um negócio? Porque por muito tempo eu fui músico. Né? E aí eu vi que não ganhava tanto dinheiro, eu teria que me esforçar, teria que ter um plano de negócio para isso. E eu fiquei muito cansado. Era banda, então é muito cansativo você correr para todo mundo. Aqui é 2 pessoas, vamos embora, fazer, vamos. Se fosse Mais com fácil, 3 né? pessoas, 4 pessoas, é muito Fica complexo. cada vez mais difícil. E eu pensei, Agenda de cada não um. sei se eu sou muito generalista, tem que ser tudo no meu... Eu gosto de ter o controle, enfim. E quando é que você conseguiu, começou a entrar dinheiro e falou assim, cara, esse aqui é um ponto de negócio para mim, e você convence os familiares, porque é muito interessante também que os familiares falam assim, Sim. pô, vale a pena, isso é trabalho? Rola isso, né? A sociedade e a família, assim, fica naquela de tipo, a arte não é um trabalho em si, né? É uma coisa de diversão e tal. Mas daí eu acho que é a vivência, né? Provar com o meu trabalho que a arte pode me sustentar. Então, quando eu comecei a fazer trabalhos, começar a pagar minhas contas próprias com arte e tudo isso, isso ajudou bastante, assim, para mudar a cabeça deles e eles começarem a aceitar também. Então, como eu comecei cedo, fui rebelde cedo também, eu colhi esses frutos cedo e consegui provar o mais rápido possível que a arte é uma forma de trabalho também, de vida, e que eu conseguia pagar minhas contas, meu aluguel, meu aluguel do meu ateliê, as tintas, enfim, como conseguia sobreviver e investir na minha própria arte também. Porque a primeira parte é sobreviver, né? Depois vamos começar a tentar ver. Né? E depois ajudar os pais, né? Isso ficou mais Então, engraçado. Hoje em dia eu tenho isso, posso ajudar meus pais com a arte que no começo eles ficavam ressabiados, então... Mas eles ficaram alguma vez contra? É uma coisa que assim, não tive, por exemplo, não tinha papel, não tinha material, não incentivavam comprando material, eu tinha que me virar, ir lá pegar do político. do mandato lá, do negócio político lá, para sobreviver, para me expressar, né, e começar assim mostrar. Então, acho que a minha educação teve muito assim de também faça você mesmo, que minha mãe é costureira, então eu vi ela costurando, pegando tecido, fazendo nossa roupa, fazendo necessaire, bolsas, vendia e com esse dinheiro pagava nossa comida, nosso sustento e tal. Então eu vi, pô, é legal essa força criativa. Então minha mãe, de certa forma, também me influenciou para ser artista sem ela saber, né? Na verdade, eu acho que ela deu uma... Claro que ali é necessidade, né? Tá vendendo. Sim. A minha mãe era vendedora. Então, a minha mãe não era tão carinhosa, tipo assim, como ela com o neto dela. Então, hoje ela é bem mais receptiva. Ama mais o neto. Não é que ela não me amou, é porque ela se dedicou mais porque ela estava no corre de vender. Porra, tem que estar vendendo, ela é vendedora. E estava nesse corre. Mas é engraçado que quando um pai faz alguma coisa, não faz isso, é mais para defender, né? E a tua mãe era empreendedora. Sim, pensam que, né? Empreendedora, e essa palavra nem era tão utilizada, né? Tanto que os primeiros trabalhos era eu vendendo as coisas dela, as necessárias, as bolsinhas, eu e meu irmão batia em porta e vendia, oferecia, e a gente já ganhava um 10% ali das vendas, então a gente já também teve uma educação Comissão financeira e já viu como funciona o mundo. Se você quer alguma coisa ali, você vai vender, fazer uma coisa difícil e não vai ganhar todo o dinheiro, é uma pequena porcentagem disso, que juntando eu conseguia ir lá comprar o meu chocolate que eu queria, não ficava enchendo o saco da minha mãe para comprar chocolate. Então isso já foi dando essa independência financeira também para eu sacar que coisas que depois eu ia lidar com venda de obra, porcentagem de galeria, porcentagem de criação, enfim,
Então ela influenciou bastante também, porque ser artista não é só ser malucão e pintar e curtir, né? Também você vai lidar com matemática, vai lidar com produção, escritório, tem o lance de escritório lá, tem a empresa que você tem que abrir, a porcentagem que você tem que pagar, enfim. É mais complexo que isso, né? Chega a ser uma empresa mesmo. Não, total, você tem que ter um ciclo de vida. O que eu vou fazer? Qual é o percentual? Porque eu acho que as pessoas, antigamente, eu acho que nas outras décadas, o cara só fazia aquilo. Hoje, o cara, eu acho que a gente já conversou sobre isso, que a gente tem que fazer multitarefas. Isso. Tem que entender, eu tenho que entender de luz, tenho que entender de câmera, eu também tenho que entender de posicionamento, de enquadramento. Não posso só chegar aqui e fazer. A gente está numa época da comunicação, do acesso a várias mídias também, né? Algumas chega a ser meio ruim um ponto, porque é superficialidades de várias coisas. Mas a gente tem acesso para fazer bem as coisas, né? De várias formas. Eu tenho a marca de roupa com a minha mãe, que é essa conexão ainda que nós temos nessa criação. Trabalho com ilustração, faço ilustração capa de disco, enfim, ilustração para moda, bolsa, tênis, enfim, várias coisas. Também trabalho com música, que já está começando a vir os primeiro feedback, grana também com música. Enfim, a gente se vira, faz várias coisas, né? É engraçado, você falou de grana, eu acho que quando pinta o primeiro dinheiro, você falou assim, cara, eu só fiz isso, eu gosto de fazer isso, né? Sim, rolou meio que isso, rolou essa ficha, assim, pô, eu gosto de fazer isso, usei um lápis, um papel reaproveitado, que eu nem gastei dinheiro, e me deram uma grana, nossa, e agora? Peguei essa grana, uma parte comprei as coisas que eu queria, umas bobagens de adolescente ali, e outra parte eu investi em material, mais material para mim. Então eu já comecei a alimentar essa minha produção e produzindo, sabendo, pô, se eu faço um dinheirinho com esse papel aqui que eu reaproveitei, imagina se eu comprar um papel bom, boa qualidade, uma tinta, várias cores e tal. E é isso que eu segui até hoje e quero evoluindo assim também. Quando você teve o primeiro salário, você comprou o quê? Você lembra o que você comprou? Então, eu comprei uma camiseta do Looney Tunes e tal, que tinha as camisetonas. Porque o primeiro salário você sempre lembra. Cara, eu comprei um CD do Paralamas do Sucesso. Legal. Eu não tinha. Aí eu falei, pô, eu queria comprar um CD do Paralamas. Pô, eu trabalhei um mês inteiro. Fui no mercado também, comprei um monte de bobagem, tudo que eu queria comprar, assim, passava no mercado, ficava com vontade, fui lá, comprei. Cara, é muito E era uma época que o real valia mais, né? Então dava com 300 reais, sei lá, dava pra você o dólar gastar uma grana, né? Dá pra comprar um monte de coisa. Nossa, E muito também louco. investir em tinta, né? Papel, tinta, para continuar trabalhando. Não, e, cara, eu me lembro do Vale Transporte, que era de papel, era 45 centavos. Louco, né? 5. Cara, muito louco isso aí. Isso era muito louco. Valia muito e talvez a gente nem sabia que valia tanto. Sim. Só agora que a gente sente, né? O real acho que foi uma das moedas do mundo que mais desvalorizou nesses últimos tempos. Assim. Entre 5 mais ou as 3 mais que mais desvalorizou. Que é ruim pra caramba. Muito ruim. E a história da carne tá alta, não é por causa do coronavírus. É porque, em vez de comprar em real, você compra em real, eu prefiro vender em dólar. Vários fatores, né? Um desse... Porra, é complicado, não é tão fácil complexo, assim. É complexo, porque aí é difícil de entender e de descer isso, sabe? Fala, putz, cara, por que aconteceu isso? Se você... antes com 100 reais eu comprava um monte de coisa. Hoje nem um botijão de gás você compra. Nossa, botijão de gás, é verdade. Eu não tenho, mas é encanado, eu moro em prédio, mas efetivamente já está no valor embutido e... Sim, subiu fala pra assim, não, sente sim, só que você não consegue ver porque ele está... Tá num esquema de maquiado ali, porque ele já tá no prédio, aí, beleza, mas ele tá sendo cobrado e é bem caro. Sim. Vamos lá, e aí efetivamente, quando foi a primeira viagem? Algum convite para estar viajando? Porque uma coisa é você estar pintando ou desenhando dentro do Brasil, dentro da península chamada Curitiba.
É um pedacinho. Né? Eu sempre tive conexões, assim, mesmo os primeiros trabalhos em Curitiba e tal, através da internet, eu sempre postei, sempre fotografei e postei. Então, sempre abriu conexões com várias partes do mundo. Então, o primeiro convite para eu participar de uma exposição fora foi em 2010, lá na Bélgica, na Antuérpia. Então, Alguém ligou para você e falou, cara, ou você correu atrás? Cara, foi assim, a gente tinha conexão pelo Flickr, que era como se fosse um Instagram das antigas, conhece. E daí postava lá uma foto da minha arte, eles curtiam, daí eles falaram, você quer participar de uma zine, uma fanzine daqui? Eu, quero. Manda uma arte aí e participa. Daí participei da primeira fanzine, participei de umas 3 fanzines deles e tal. A gente trocava carta também, eles mandavam a fanzine pronta, enfim. E daí eles falaram, a gente vai fazer uma exposição num lugar que é a Mechanic Strip, que era uma loja de quadrinhos super tradicional lá da Bélgica, super antiga e tal. E na Bélgica tem essa tradição dos quadrinhos e tal. E a parte de cima tinha um espaço de galeria para exposição. Eles falaram, a gente vai fazer essa exposição, manda a obra aí que a gente expõe aqui. Eu falei, é uma boa desculpa para eu ir lá, né? E daí tinha esses editais de apoio, de incentivo à cultura, do MINC, né? Daí eu me inscrevi para ganhar uma grana para poder viajar para lá. Enfim, não passei nesse edital, mas eu já tinha um projeto pronto. Então esse projeto eu apresentei para empresas privadas que eu conhecia, que eu já tinha feito algum trabalho, um mural em uma agência de publicidade, uma ilustração para uma revista, enfim, contactei todos eles e mandei esse projeto. Eu já tinha pronto. Falei, preciso dessa grana para participar da exposição lá. Estava amarradinho, né? Já estava tudo prontinho. E daí uma agência de publicidade, a Pulp, me ajudou, falou, qual que é a tua conta? Porra, que maneiro. Foi lá, colocou a grana, eu falei, caramba, agora vamos lá, vamos para a Europa lá, vamos levar essa obra pessoalmente. Louco. E daí felizão, então, consegui também conversar com a Aliança Francesa, consegui uma bolsa lá para estudar, que é muito caro, né? Eu estudei um pouco de francês lá antes de ir. Eu cheguei na Antuérpia, não falam francês, era só outras partes da Bélgica que falam francês, que é Bruxelas e tal, mas já tinha ali uma iniciação no francês. Enfim, cheguei lá, fiz exposição, já fui conectando mais pessoas, viajei, fiz uma tour na Europa, bati em porta de galeria lá também, mostrar meu projeto na Caruda, em Paris, andando para lá, para cima e para baixo. Quando você fala em tour, é só de arte, de desenho? Ou você já levava o violão? Não, tour de artes visuais mesmo. A música ainda não, a música ainda não. Música, eu fiz um show recentemente na Bélgica, foi acho que em 2017 ou 2018, que daí eu fiz um voz e violão lá, eu consegui levar meu trabalho. De música também, mas futuramente eu estou armando um show, eu e o Thiago Ramalho, que é da Arnica Cultural, que é um estúdio de música, e a gente está treinando, passando som direto para poder ter um show. É aqui de Curitiba? É, aqui de Curitiba. Para ter um show redondinho, de 1 hora, assim, ano que vem ter isso para poder viajar também. Não só levar arte visual, como levar arte musical e também cenário, enfim, quero gravar clipes. Imagine gravar em outros países, ir para Gâmbia, na África, por exemplo, que eu pintei lá e fazer um videoclipe, enfim. Tem várias coisas, planos para o futuro. Já tem desenho nos 5 continentes? Cara, faltou só a Oceania. Oceania ainda que eu quero dominar. Parece aquele jogo, né? Que legal. Falta ainda a Oceania para conquistar, mas já tive trabalhos na Ásia, né, na Europa. Na Ásia eu fui na Tailândia e na Malásia. Na Malásia, em Kuala Lumpur, eu participei de não é um salão, uma feira de arte, representando o Brasil. Eu e um outro artista daqui de Curitiba, o André Mendes. Então a gente chegou lá, levou as obras, participou da feira, vendeu umas obras na feira. Eu já aproveitei para viajar, fui para o norte da Malásia, numas ilhas, pintei também nessas ilhas, fazia pintura em troca de permuta para se hospedar, enfim, ia me virando. Cheguei até o sul da Tailândia, assim, e depois voltei. Então essa que foi minha trip na Ásia.
Na Gâmbia, né, na África, é um outro projeto que é o Wide Open Walls, que é um projeto do inglês que mora lá. Ele tem uns lodges, né, um hotel, que daí os artistas ficam hospedados, eles pagam tudo e você participa desse projeto social pintando em vilas mais afastadas e mais carentes na África. Então daí a gente chegava lá nas vilas, tinha casa sem pintura e tal, né, crua. A gente chegava lá, conversava e fazíamos as pinturas na casa deles. Então, Legal. eu fui 2 vezes nesse lance na Gâmbia. Foi muito legal, foi uma experiência. Eu fui a primeira vez em 2013, fiquei 10 dias, depois eu fui em 2014 e fiquei um mês. As cores são muito vivas, né? Pelo menos na África, né? Me influenciou muito. Eu fui na fonte, assim, né? Fonte da minha arte e também da arte europeia, enfim. A arte europeia bebeu muito nessa fonte que é a arte africana e a arte asiática. Então é legal ir lá nessas fontes e pegar direto da fonte. Qual é a característica do asiático, né? Porque, por exemplo, na África a gente conhece que é pelas cores, vibrantes. E aí quando você vê Copa do Mundo, cara, vai ver umas cores vivas, Sim. né? Na Europa já é um continente mais antigo, mais conservador. Mas Sim. na Ásia, Então, a arte asiática, ela ela é a precursora, né? Então, as técnicas, gravura, escultura... Essa coisa de carimbo também, né? Que é as gravuras, né? Print e tal. Então, tem mais registros antigos de artistas asiáticos do que europeus, por exemplo. Então, Sim. Van Gogh, ele tinha uma coleção muito grande de obras japonesas no ateliê dele. Picasso tinha uma coleção muito grande de máscaras africanas também no ateliê dele. Então eles usavam essas fontes matriz, que é a Ásia e a África, né? Então a Ásia, influenciou todo o que vem depois de quadrinhos, de mangá, de animação. A animação, tudo até mais dali, forte, assim. Cerâmica, ali é o nascimento da arte, né? A técnica ficando cada vez mais requintada e mais especialista, assim, né? E depois a Europa vem, pega isso e traz para o contexto deles. Eu fiz um walking tour em São Paulo, que é pelo Melhor de Sampa, com o Olavo Medeiros. Ele é muito bom. E eu fiz na Liberdade. E aí, na esquina tem na esquina principal, quando você sai do metrô, tem uma confeitaria. Ele falou assim, os doces agora não são mais tradicional japonês ou chinês. Ele falou assim, não, porque ele foi para a Ásia, mas depois ele foi para a Europa. Então ele veio com um novo formato de doce, usando todos esses elementos. Então, assim, cada vez mais a gente está misturado. A cultura é viva, né? É isso que é legal. Tá cada vez misturado. Não é uma coisa estagnada. Às vezes fica a galera com muito preciosismo da cultura antiga e tal, mas não, o negócio ele vai se retroalimentando e vai mudando, né? Pegando um pouco, por exemplo, eu tenho influência de arte oriental, de arte africana, de arte europeia, de arte brasileira, naif, indígena, várias culturas populares, folclore brasileiro, tenho muito disso no meu trabalho. Então é toda essa união que faz a minha arte ser contemporânea, ser um produto desse momento. E é engraçado que quando você falou assim, essas viagens devem ser muito loucas, né? Tem algum perrengue? Sempre tem, mas tem algum perrengue que fala, cara, isso não, se eu contar pra alguém, ninguém vai acreditar. Não, muito perrengue. Geralmente eu posto as coisas que não são perrengue, mas se eu fosse postar as tristezas ali, ia ser difícil. Mas... Perrengue bom. Perrengue ruim mesmo. Por exemplo, já fiquei preso em as máquinas que a gente usa para pintar os murais gigantes, já ficou preso na Bielorrússia. Fiquei preso lá. Quentinho lá, né? E daí a máquina era tipo um caminhão, era uma máquina mais antiga, não era uma plataforma elevatória, por exemplo, como eu usei na Holanda. Na Holanda e na Alemanha eu usei umas plataformas elevatórias que eram elétricas, não faziam barulho. Você vai lá, beleza.
Lá na Bielorrússia era uma movida a diesel, que era um caminhão que subia um negócio, todos os botões estavam escritos em russo, e era um cara que ficava embaixo lá no caminhão. E não era russo. Que mudava para mim. Que daí eu tinha uma assistente, que daí eu tinha que falar para ela em inglês. Ó, fala para ele ir para a direita, um pouco para cima. Isso em inglês para ela. E ela traduzindo para russo para o cara lá embaixo, gritando, e o cara lá embaixo mudando e a gente ia. Então travou isso. Daí eu olhando para baixo e o cara correndo em volta do caminhão, pegava umas ferramentas e mexendo lá. Nossa. E pegava um negócio, o óleo. E eu lá em cima falei, cara, só falta isso aqui desabado aqui de cima, o cara lá na ferramenta, o negócio puxando. Eu, caramba, e a gente preso lá. Ficamos meia hora lá preso. Cara, não sabia o que ia dar. Daqui a pouco, puf, mexeu lá, ele mudou a gente. Depois de um tempo, ficou de novo preso lá, ficamos mais 10 minutos lá e ele lá. Então rola esses perrengues também. Tem vários perrengues, né? Tipo, várias... Morais. Esse é um que aconteceu lá na Bielorrússia, de ficar preso. Em São Paulo também ficou preso o Balancinho lá. Mas São Paulo é mais perto. Não é pra se comunicar. Primeiro dia de pintura. É naquele paredão que você tem lá no Lago do Aroche, no Minhocão, que é uma área muito densa, assim, energética, tem muita gente, enfim. Aquele é o maior mural que você tem no Brasil? É o maior mural que eu pintei. No Brasil? Ou não, no mundo. No mundo é o meu maior mural. Quantos metros ele tem? Ele tem 777 metros quadrados. Legal. E o legal dele é que eu usei uma tinta fotocatalítica, que é a primeira vez usada no Brasil. Fui eu que pintei. É essa tinta? Ela neutraliza os poluentes do ar. Então ela usa a energia do sol e a umidade da cidade para neutralizar alguns poluentes. Maneiro, então é a primeira vez que eu usei, que foi usada no Brasil essa tinta. Então a tua mala, um dos pioneiros nisso, assim. Quando você viaja, a tua mala tem muita tinta ou a tinta você compra? Não, eu tento, por exemplo, para Cuba, por exemplo, que eu fui, eu quis levar minhas tintas, porque eu não sabia lá onde encontrar, não tinha nenhum projeto de mural lá e tal. Quando eu sou convidado para algum projeto, algum festival, eu sei que eles vão bancar o material, então eu nem preciso comprar. Então depende da viagem, eu levo alguma coisa ou outra, mas o que eu levo sempre é uma roupa de pintura, que já é uma roupa cheia de tinta, uma caixinha de som também cheia de tinta, que é a caixinha que eu ligo enquanto fico pintando, fico curtindo um som. Alguns pincéis quando vou trabalhar com telas também, porque eu faço residência artística não só de pintar mural, né? Eu faço residência artística de trabalhos em ateliê, então levo o pincel que eu gosto e tal já ali. Então tem essas coisas assim, caderninho, que é onde faz vários esboços e tal, é legal levar. É engraçado, né? Caderno eu também tenho um caderno com algumas anotações, mas eu pouco uso hoje em dia. Mas eu uso bastante, assim, mas tem vários artistas agora que estão usando só o tablet, fazendo todos os esboços no tablet e tal. Eu não cheguei nesse nível aí, porque eu não sei, eu gosto de caderno mesmo, gosto do material. Mas eu tenho um tablet também que eu faço, por exemplo, trabalho de animação. Eu gosto de fazer animações, né, animar os meus desenhos, então o tablet ele facilita muito para isso. É engraçado, eu tenho um amigo que ele é arquiteto, e aí ele faz tudo na mão ainda. Então, eu acho que tem essa galera que tipo, gosta o desenho, disso. Ele fala assim, tem que fazer na mão, porque no computador é mais fácil. Aí ele manda para uma estagiária ajustar. Ajustar no computador. No computador. Tem tablet que você desenha, né? E você faz a linha meio torta, ele deixa reto para você. Então, hoje em dia tem essas facilidades. Eu gosto ainda do negócio mais analógico, de usar a tinta mesmo, se manchar de tinta, usar caderno, enfim, eu gosto disso. E eu acho que é um registro legal também, eu acho que depois, sei lá, que você deixa para as outras gerações, a pessoa vê as anotações. A gente viu, tem um cavalo babão aqui, um exemplo. Esse é um exemplo, se o cara fizesse no digital, num disquete, que era de antigamente, já era. Eu tenho disquete lá que eu tenho foto dos meus primeiros desenhos, gravuras, pinturas, que já era, perdeu no mundo. Não tem nem de máquina para colocar disquete. E é caro agora para você passar do disquete para
para digitalizar. Então. Não Eu existe, já cancelei já a minha expectativa de pegar essas imagens aí. Qual é o tempo de vida útil de um grafite? Cara, depende muito assim da sociedade que está em volta ali, se o lugar trocou, às vezes eu pintei no estacionamento, digamos, daí o cara trocou, vendeu o estacionamento, foi uma construtora e fez um prédio, acabou ali, durou, sei lá, 3 anos. Tem murais, por exemplo, que eu fiz lá na Síria, durante a guerra, lá em Damasco. Me mandaram uma foto esses dias e falaram, tá aqui, tá de pé, então foi de 2017. Mas na época podia cair uma bomba e estourar, acabar, enfim. Tem várias coisas, tem murais que eu tenho aí que até perdeu a cor, só tem um pouco da textura dele, que é isso, o dono preservou, nunca mudou, nunca pintou em cima. É engraçado, enquanto a gente estava vindo para cá, eu passei pela rodoviária. Eu moro no Cristo Rei. Então eu passei pela rodoviária e ali, cara, tem aquela... entre o Jardim Botânico tem aquele viaduto, ou Capanema. Sim. E aí tem as plásticas que tinham uma colagem com bolsa, uma colagem com foto de bolsa, cara, eles pintaram agora, tudo de cinza. Ah, sim, meu amigo que colou isso. Pintaram tudo hoje. Hoje o Vantes, o artista chamado Vantes. Ele tira foto de pessoas na rua. E faz uma colagem enorme. Daí imprime e faz... É lambi-lambi aquilo. Lambi-lambi. Porra, é maravilhoso aquilo ali, cara. Legal, né? E aí o que aconteceu? Pintaram agora. Pois é uma coisa também que a gente não pode se apegar, né? A arte urbana no meio público tem que saber que é legal preservar. Pô, eu tenho murais que eu passo verniz, que eu quero que ele dure para sempre, mas que é uma coisa efêmera. Então, na rua o verniz, ele pode mudar. Ele dá mais durabilidade, né? Dá. Porque a tinta com a presença do sol, da chuva, os intempéries, vai saindo a cor, né? Sabe um artista que eu gosto? Por isso que no museu não pode tirar foto com flash, porque isso já tira um pouco da cor também da tinta, vai com o tempo. Olha, que legal. Por isso que eles chegam, não tira flash não. Sabia disso? Eu não sabia. Eu ia falar do Bueno. Cara, eu sou super fã do Bueno. O Bueno é um cara de São Paulo que é o Pelé beijoqueiro. Ah, sim, que ele faz o Pelé beijando. Beijando todo mundo. É lambi-lambi, é um material também de lambi-lambi. Sim. E é isso. As primeiras coisas que eu fiz na rua foi no lambi-lambi. Assim, a primeira coisa que eu fiz, assim... Não a primeira, porque teve uma primeira que eu fiz com canetinha na parede e o diretor me pegou no colégio, mas na sequência ali... Rodei, minha primeira rodada. Na sequência ali tinha uns amigos que eles pegavam uma folha 4, cada um fazia um desenho num quadrante da folha, dobrava ela, né? De cada quadrante era um desenho. E daí tinha faltado alguém no dia, ele falava, o Rimon desenha esses personagens aí, maluco dele. Desenha aqui, Rimon, também e tal, faz o teu aqui. Daí fiz, a gente ia, tirava xerox, recortava, fazia uma cola de farinha, tem uma técnica de farinha no fogo. Técnica de farinha e tal, que é o preparo ali, você joga um pouco de vinagre também para não mofar e tal. Pegava isso e saía colando nas placas, nos lugares na rua. E também já começava a mapear a cidade além do meu bairro. Então, colava alguns no bairro, daí ia no bairro vizinho, já colava mais outro. Dava um rolê no centrão, colava outros. Então, ali também eu, como adolescente, estava saindo da área do meu bairro e indo para outros bairros e conhecendo a cidade. E agora tem aquela arte de adesivo, né? Chama o sticker, né? Sticker, adesivo. É muito legal. Também nessa época a galera fazia. Eu também, aquele lance de eu pegar os papéis e desenhar atrás, a gente pegava também adesivo de político, passava tinta, desenhava o nosso desenho e colava. Mas ainda é muito. É uma arte muito ainda que não é tão valorizada, que às vezes fica atrás da placa. Tem alguns lugares que as pessoas se comunicam ali. Sim. E São Paulo tem uma muito. arte que encontra lugar para acontecer, né? Não precisa de uma instituição, um museu, ela acontece espontaneamente. Às vezes você está esperando ali o sinaleiro fechar, você vê ali numa placa uma arte, já muda a tua percepção de alguma coisa, ou você já gosta do artista,
já vê se tem um nome ali, já procura no Instagram, já vê que o cara faz, além daquilo, faz telas, você pode ter em casa, enfim. Então, eu acho que eu dou muita ideia, mas eu acho que, se possível, é sempre legal ter um QR Code, né? É bom. Cara, então agora pode bom. botar o QR Code. Hoje em dia tem essa tecnologia, né? Aqui já usam, mas agora não pegou tanto, né? Agora com a pandemia, então, tudo ficou QR Code, na televisão tem QR Code. Tudo, né? né? E ainda é muito ruim, né? Tem gente que faz o QR Code em cima, a gente fala, cara, como é que eu vou usar o QR Code lá em cima? É porque as pessoas não sabem nem utilizar ainda. Mas se você tem informações, tipo uma galeria de arte, se você está lá e se você bota música e tem que pagar pelo ECAD, tu pode botar só o QR Code. Ótimo. Sei lá, do Spotify ou da Deezer. Mas aí a pessoa fala, você quer escutar música? Aqui, ó. Sim. Tem super essa conexão. Acho que a arte Sensorial, tem que né? ir se atualizando e fazendo isso. Eu, por exemplo, eu fiz uma música, se chama Laguna Plena, até está nas plataformas digitais. Dessa música, eu quis fazer um clipe. Eu comecei a fazer o clipe. Desse clipe de animação que eu fiz, frame a frame, eu peguei um desses frames e quis fazer uma tela a partir desse frame. Então eu pintei uma tela desse frame. Legal. Então a minha criação veio da música, que depois foi para o clipe, que do clipe era animação, que virou tela. Então quando eu expor essa tela, é legal ter o QR Code embaixo com a música. Então a pessoa vê, Pode ser, e ela já vê ali, já bota um fone e escuta a música que eu fiz inspirada nessa pintura. Assim, mural. Eu fiz mural também baseada nessa música. maneiro. Então, essa foi uma outra... Isso foi na pandemia, uma outra forma de nascer a obra de arte. Então, a obra de arte, fazer arte é uma coisa que é muitas fontes e pode acontecer de várias formas. Então, dessa forma, nasceu a partir de uma música que eu fiz lá em Kuala Lumpur, na Malásia, quando eu fui. Estava ficando na casa de amigos colombianos. Então estava falando muito espanhol, daí fiz essa música em espanhol. Só para agora eu consegui lançar, tá nas plataformas digitais e se desdobrar em telas, que eu vou expor lá em Londres depois, que é a minha próxima exposição, que daí tem essa série aí dessa música. É engraçado, né? Porque hoje você consegue, com a facilidade da internet, você consegue fazer uma comunicação 360 do que é você. Então, não é só um grafiteiro, não é só um artista plástico, mas é um artista completo que faz música, tem roupa, a comunicação está na roupa, é quase um comunicador, né? A marca fala. Tem um livro da Reserva que é Os Anjos Não Tem Asa, um livro da Reserva. E a Reserva é uma marca muito interessante porque a roupa dela, uma roupa masculina, hoje até tem roupa para criança, roupa para mulher, mas a roupa fala, entendeu? Sim, tem todo um conceito atrás aqui. Por exemplo, essa aqui, essa minha roupa que eu fiz com a minha mãe, tem esse conceito de marca familiar. No começo eu já ser meio que sócio dela, eu vendendo as bolsinhas dela e ganhando os 10%. Hoje em dia eu tenho esse prazer de fazer a arte de todas as peças que a gente faz e minha mãe costurar e a gente conseguir tirar uma grana disso para viver. Então, marca com história, ainda mais profunda como essa que eu tenho, então é difícil de ver, né? A galera só é mais capitalismo e tal, a marca, quero ganhar dinheiro. Mas enfim, a marca que eu tenho com a minha mãe é real, né? Eu sou filho dela, a gente faz o negócio junto, eu sou artista, por que não ter uma marca com ela? Por que não rentabilizar isso e fazer também as pessoas comprarem de marcas que não passam por muitos processos industriais e tal, que são marcas que são locais e têm uma conexão maior com você e são mais exclusivas também. Então, isso que a gente pensa também no conceito de quando faz um trabalho com moda, assim, né? Quando junta a arte com a moda. Qual que é o conceito da marca? Qual que é, de onde que ela veio? Isso é importante. Me diz um negócio, essas são peças únicas? São. Isso é maneiro. Uma vez eu comprei uma blusa... Todas são peças únicas, assim, se você quiser uma camisa da minha marca, você manda um DM para minha mãe, lá na marca,
ela vai responder, vai perguntar as tuas medidas, vai falar qual estampa você mais gostou. E daí, dessa estampa, ela vai perguntar qual cor que você quer de fundo, né, que predomine. Ah, eu quero mais vermelho, como foi no caso. Ela coloca os detalhes com a minha estampa. Se você quiser só de estampa, ficar aquela camiseta chamativa, ela faz também. Entendi. Enfim, é meio customizado, é meio feito para você ali. Então, isso é muito legal, porque ele é exclusivo para você, você tem como ser peça única. Uma vez eu fui no shopping, comprei uma camisa da C&A, vermelha, com um desenhão aqui. Tudo bem, tranquilo, né? Passeando de repente, cara. O cara tem a camisa igualzinha a minha. É uma sensação meio... E eu fiquei com vergonha. Cara, falei, caralho, maluco. O cara tá indo com assim, a gente ficou olhando no outro. Que é verdade, porque aí faz um grande lote, o cara comprou uma promoção de R$20. Sim. E aí eu tenho a minha camisa do que o cara, putz, é verdade, mas é uma merda isso, né? Fica com vergonha, parece... porque cada ser humano tem a sua identidade, né? Daí você vê ali que você tá padronizado, é meio ruim, né? Acho que tira a tua individualidade. E aí tu fala assim, cara, minha camisa que tem o meu desenho, tá nesse cara que eu nem conheço, né? É engraçado. Por isso que é legal, às vezes, fazer numerada. Legal. Às vezes numerada é interessante, mas personalizada, às vezes é mais cara, né? Tem o seu valor também. Tem um valor específico. Mas você sabe que ali você só tá usando aquilo ali. Eu acho que essas coisas da segmentação, cada vez mais segmentado, é um mercado que existe muito grande. Eu não quero ser parecido com tal pessoa, né? Eu quero ser um pouco mais diferente, eu quero ser diferente. Isso é engraçado, como as pessoas lutam para ser diferente. Né? É engraçado isso. Acho que na arte dá essa possibilidade de você ser quem você quer, né? Que a sociedade tenta padronizar tudo. Eu acho que faz sentido dentro do capitalismo padronizar, botar um rótulo, esse cara é grafiteiro. Ganha em escala. Mas não só só isso, né? Mas para vender funciona melhor, às vezes. Mas é isso, essa padronização da sociedade, a gente tem sempre essa vontade de querer mostrar que você é um ser único, né? Então, quando você compra uma camiseta que só você vai ter, você tem esse sentimento ali. Então, acho que é por isso que a galera corre atrás disso. É importante, às vezes, você também ter blusas parecidas. Exemplo, tu vai no show do Iron Maiden, vai ter a galera tudo igual. Preto é certo, entendeu? Mas às vezes é legal. Camisa de banda preta do Iron Maiden, a capa do disco. Quem vendia muita... Cabelo comprido. Quem vendia muita camisa era o Marcelo D2. Eu cheguei a ver o Marcelo D2 vendendo camisa. Legal. Ele vendia de banda. E às vezes não tem tanto hoje em dia, né? Tem um pouco, assim, mas é que como tá sem show, daí não faz muito, mas o que está rolando hoje é vender por internet. Você entra lá no site do artista, já compra por internet e ele manda para tua casa. Mas muitos artistas ganham, assim, músicos ganham grana vendendo as camisetas, as merchan, as coisas que tem ali agregado do que o show em si, ou o rendimento da plataforma digital. Então, mas isso é um caminho do produto. Vamos dar exemplo, cinema. Vai ver, sei lá, Homem-Aranha. O Homem-Aranha não tem só no filme? Aí não, aí você chega no McDonald's, tem um bonequinho. Aí você tem camisa, e aí você tem música. E isso que você faz, que é em escala menor, eu faço uma tela, é a mesma coisa. Eu estou dando vida ao produto. Aí eu tenho também, eu tenho uma música... fazendo render, né, o produto. Eu posso usar uma camisa, desdobrando em várias... eu posso fazer várias peças, eu posso fazer um lambe-lambe que a pessoa tem. Isso que você está fazendo, é uma coisa que, a gente não faz isso aqui no Brasil ainda. Tipo, Los Hermanos, quando foi, faz uma loja. E isso faz parte de um percentual enorme. E as pessoas às vezes pecam nisso que eu falo, não, só faço isso. Aí tu acaba fechando várias oportunidades. É engraçado como é que você... E hoje é um momento disso, né, cara? Um momento muito de fazer muitas coisas. Está tudo na nossa mão, né? A gente só tem que aprofundar mais e escolher onde focar o nosso tempo para realizar coisas legais, mas eu acho que é isso, a gente tem a possibilidade de fazer a música, fazer a capa do disco, fazer o clipe
e depois fazer o show, fazer o cenário. Exposição. Fazer uma exposição, fazer um filme, um documentário sobre isso, enfim. É muito amplo. Assim. É muito amplo, entendeu? Fazer a coleção de roupa, o figurino do filme, enfim. O negócio é... Eu vi as roupas que você tem. Eu acho que fui no Laguna mesmo, tem um monte. Aquilo é música ou modelo? Qual? Do Laguna, que tem um monte. É de branco. Os modelos. Né? Não, modelo não, desculpe. São os músicos que fizeram junto comigo o som. Porra, que maneiro. Só que são bonitos como modelos. Acho que é por isso que eu confundi. Não, mas é interessante. E aqui no Brasil, você pintou, pintou provavelmente Rio e São Paulo, mas tem algumas capitais, algumas cidades que marcaram? Cara, vamos começar pelo sul aqui. Então, Porto Alegre, participei de exposição, pintei lá. Santa Catarina também, fiz murais. Aqui Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Daí fomos subindo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio Grande do Norte, Espírito Santo não cheguei aí, fui Rio Grande do Norte, Ceará, bastante, viajei lá, fiz bastante trabalho. O Ceará está mais próximo da Europa, né? Né? Na pontinha ali. Lá na pontinha já... Daí, deixa eu ver mais o que, Maranhão também, pintei lá, Belém do Pará também, fiz projetos bem legais lá, que pintamos as palafitas das pessoas lá que moravam, os ribeirinhos, né? Que às vezes moram em cima da água, mas não têm acesso à água pura para tomar, né? Água potável. Então a gente foi lá e chamou a atenção pintando a casa deles, trazendo o turismo para lá. E também ao mesmo tempo tinha um projeto de filtros de água que também eles poderiam pegar a água do próprio rio, filtrar para eles e beber. Então também tem essa conexão da arte e projetos sociais, né, que eu gosto de fazer muito, que eu fiz na Síria, lá em Damasco, durante a guerra. Então a gente pintou e capacitou crianças e adolescentes, jovens, adultos, a pintar também, a ter esse cuidado com o lugar onde eles moram. Tava. Fiquei 9 dias lá. Então a gente conseguiu entrar a partir da Embaixada do Brasil, que fez uma conexão, e a gente conseguiu entrar por serviços humanitários com uma carta da Unicef para poder trabalhar lá na Síria durante a guerra. E a gente pintou o maior mural da Síria, tem 265 metros quadrados mais ou menos. Foi pintado por brasileiros durante a guerra. Então a gente também tinha a ajuda das crianças, das pessoas que moravam lá. Então tinham refugiados de Alepo, por exemplo, que estava sendo mais bombardeado, que estavam sendo relocados para morar em uma escola pública que desativaram para ter esses refugiados lá. Que loucura, né, cara? E a gente pintou essa escola pública, então era um lugar que as crianças tinham vergonha de morar lá, né? Falar, pô, eu moro numa escola aqui relocada com um monte de gente. E a gente pintando lá, a gente fez esse workshop com as crianças para elas aprenderem a pintar e também ao mesmo tempo para elas terem esse trabalho de cuidar da casa deles, né, a nova casa deles, e um orgulho de, pô, eu moro lá, onde tem esse muralzão gigante, eu que ajudei a pintar. Então ela vai ajudar também a cuidar. Se alguém for lá botar o pé, ela vai falar, não, bota o pé aí, pô, não, eu pintei, é meu também. A valorizar. Então tem esse lance de pertencimento também, que é muito interessante. E dá uma perspectiva para pessoas que não têm, né, tá no meio de uma guerra, você acabou de ter que sair da tua casa porque estão bombardeando. É loucura isso. E daí você chega lá e pode pintar, pode entrar no mundo mágico ali. E ao mesmo tempo ver que artistas como eu, estou ali viajando o mundo, é o meu trabalho, já vivo, né, 16 anos fazendo isso, e é uma forma de se viver também, de fazer seu dinheiro e de se expressar ao mesmo tempo. Eu falei, acho que essa semana ainda que a gente se encontrou, eu falei que você não tem cara de curitibano, você não tem jeito de curitibano, você é um cara mais cosmopolita, né? E aí olhar aquilo assim é complexo, eu não sei, bom, mas eu nasci aqui, né? Aqui tem muito problema ainda quando você, com policial,
quando você pinta uma casa, quando você tem autorização, eu acredito que seja tudo legal, não seja ilegal o que você faça, né? Sim, nos meus trabalhos que eu peço autorização, faço legalmente, às vezes rola a burocracia da polícia querer mostrar serviço em coisas que realmente não são para isso, né? A polícia é para nos deixar seguros dentro da cidade. Eu estou fazendo meu trabalho com autorização, às vezes sendo pago para fazer aquilo, e a polícia vem pedir autorização escrita à mão, vem falar que é um patrimônio histórico, sendo que não é, vem trazer problemas onde não existe. Então é para eles resolver o nosso problema, não criar mais problemas. Então eu acho que a polícia tem que ser mais bem preparada para lidar com isso também, com arte na rua, murais, e tem que ter políticas públicas que facilitam também para artistas poder pintar lugares que estão ociosos, que estão abandonados. Ou um prédio abandonado enorme aqui. Tem. Ele podia ser uma residência artística. Podia ser uma residência artística. Então tem isso, falta isso na cidade, né? A gente cuidar mais simplesmente do nosso lugar de convívio. Eu tenho essa atitude, mas é privada, é por minha parte mesmo. Eu pego as tintas, às vezes de vez em quando, peço autorização para pintar bolso, né? Do meu bolso, vou lá e pinto. Às vezes tenho apoio de marcas também de tinta, mas estou doando meu tempo, minha arte para cuidar da rua, né? De um lugar público que é nosso. É aquilo que eu conversei lá do início, trazendo cores para a cidade. Isso aí. Tem uma coisa que é interessante, e aí quando alguém te contrata, já vem com um desenho. Você já vem com o desenho pré-montado ou tem aquela coisa de, não, tem que ser assim, tem que ser com essa garrafa, esse copo? O que é mais fácil? Pois então, o lance é assim, quando as pessoas me procuram, eu espero que saibam que estão me procurando pelo meu estilo já, pelo meu trabalho, né? Tem muito problema quando o cara pediu uma coisa, tu faz uma coisa e ele não gosta da entrega? Cara, eu acho que tem problema só se a pessoa é muito cabeçuda, quer... Porque assim, se a pessoa quer realmente fica com esse problema, eu falo, pô, faz você, cara, porque o que eu tô fazendo aqui? Se você quer assim, de mandar, jeito... Né? Não, isso aqui tem que ser assim, não, dá palpite. A minha posição artística é bem assim, ó. Então, a pessoa quer dar palpite e tal, mas a minha posição é muito clara, que eu escuto o teu palpite, mas não necessariamente vou acatar. Então, quando a pessoa me contrata, ela já sabe como é o meu estilo, e eu espero que ela não peça para eu pintar a cara do Papa ali, porque o meu trabalho não tem a ver com isso. Então, as pessoas que procuram o meu trabalho é que gostam de um trabalho mais que tem a ver com o meu estilo, com as cores. Então, eu já espero que as pessoas saibam o que eu vou fazer. Então, o que eu faço é um diálogo, né? Conversar, um briefing, um brainstorm também, para saber o que a pessoa pensa. Se eu vou pintar aqui, eu vou querer saber da história do Todd, vou querer saber do café que eles fazem, para tentar também colocar isso dentro da arte, para o cliente ficar feliz e eu ficar feliz na minha criação também. Então, legal. Acho que tem que ter um diálogo, tem que ter um respeito, tanto do cliente, de desenhar, do artista, e essa liberdade, né? Liberdade de criação, né? Eu acho legal quando... Porque senão, já teve trabalhos que daí eu falei, não, então não é comigo, se quiser, chama um designer. E dizer não é importante. Sabe, às vezes dizer não posicionamento, é importante. Isso aí não dá não, cara. Não dá, porra, vou te dar o telefone. Vou te dar o telefone pra tu procurar o cara. Esse aqui vai querer. Tem umas coisas que são assim, que são bem loucas. Irmão, a gente vai finalizar aqui. Tem alguma coisa que tu queira fazer? Lembrar que para onde as pessoas possam te seguir, te encontrar? Acho que isso é legal, né? Fazer aquele... Vou olhar para essa câmera aqui, não sei se está ligada. Com certeza. Mas está ligada aqui. Me acompanhe nas redes sociais, Rimon Guimarães. Tô no Facebook, no Instagram, no TikTok, Spotify, Deezer, Tidal, YouTube, enfim, tudo. Me sigam, procura, se não lembrar, só coloca no Google Rimon Guimarães que você acha meu trabalho e você pode seguir. É engraçado porque eu falei com você, aí você falou assim, eu falei, baixa essas informações comigo, aí, cara, vai no Google. Aí eu falei, então baixa essa informação aqui. Que muita pessoa vem perguntar coisa pra mim, e daí eu falo, pô, tá tudo lá na internet, já respondi essa pergunta umas 1000 vezes. Então tem esse lance de pesquisa que é legal, né? Obrigado, tá?
Agora, Tamo junto. esse a gente fez um De Volta para o Passado, ou De Volta para o Futuro. Déjà vu. Parece que eu já falei sobre isso. Parece que eu já falei das minhas mídias sociais. Não, foi super, foi melhor esse agora. Eu também tava mais à vontade, tô em casa. Tá em casa. Valeu, tá? Valeu? Valeu. Obrigado. Um Obrigado, abraço galera. pra você que está assistindo. Acompanhe o Rimon e assista os outros próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau.